Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu desativei o som de vocês, então vocês podem dar um tchauzinho assim para mim, tá? Eu vou deixar o chat aberto, eu vou abordar alguns temas hoje, tá? Eu vou passar para vocês aqui os temas que a gente vai abordar, e aí eu vou tirar algumas dúvidas também. Lógico que não dá para a gente tirar todas as dúvidas numa live só, porque é muita coisa, mas eu prometo que a gente vai fazer outras ao longo desse tempo, tá? Eu queria explicar para vocês que eu tenho um treinamento de crédito consignado, que ele dura mais ou menos umas 2 horas, que eu dou para as equipes. Eu dou ele presencial, quem já teve a oportunidade de participar comigo sabe que ele é bem amplo. E hoje eu não vou dar ele inteiro aqui para vocês. Hoje a gente vai abordar alguns assuntos que são os mais comentados aí no momento, né? Algumas possibilidades de venda aí no consignado. Vou explicar para vocês alguns macetes. E ao longo dessa temporada, que a gente ainda vai ficar um pouquinho em casa, eu vou fazer sim esse treinamento completo do crédito consignado e vou abrir para quem quiser participar, tá? Então, pode ser para o DA, pode ser para o especialista, enfim, ele vai estar aberto a todos e são todos muito bem-vindos, beleza? Eu vou compartilhar aqui a tela os assuntos que a gente vai abordar hoje. Só estou terminando de aceitar o pessoal, que ainda tem gente entrando aqui. Caramba, a gente já está com 93 participantes. Caramba, obrigada, viu, gente? Gratidão a vocês aí. Espero estar contribuindo para o aumento da possibilidade de vendas aí do consignado. Tenho certeza que é um momento, é uma fase que a gente está passando, né? E é hora da gente se reinventar, né? Como eu tenho dito aí nos treinamentos que eu estou dando, nunca foi tão se falado em prevenção de saúde, como é importante a gente estar com a nossa imunidade alta, né? Nunca foi tão se falado sobre quanto é importante a reposição da nossa vitamina D. E nós temos produtos fantásticos aí, né, que a gente pode estar oferecendo no mercado. Então, eu tenho certeza, tá, que a gente vai ter uma explosão de vendas esse ano, que a gente vai vender muito. A gente vai só estar tendo que se adaptar, né, agora na venda digital e descobrindo uma nova modalidade de vendas. E aí eu vou trazer algumas novidades no consignado para vocês também, beleza? Vamos começar. Tá todo mundo vendo? Deixa eu ver se dá para colocar mais gente. Estamos sim. Beleza. Consigo ver. Ver quem? Não tô conseguindo ouvir. Vamos lá. Então, iniciando, esse é um mini workshop de crédito consignado da Fast Consig, tá? Então, o que é o crédito consignado? O crédito consignado, ele um desconto em folha salarial, tá? Por esse motivo, ele hoje é a opção de crédito mais procurada no mercado, tá? Tendo só no ano passado um aumento de 40%. Hoje é o tipo de crédito que detém a menor taxa de juros do mercado, tá? Variando entre 1,69, tá? A 1,80. Nós tivemos a redução aí da nossa taxa de juros há 2 semanas atrás, e ela hoje está em 1,80.
tá? O que determina uma taxa de juros mais alta de uma taxa de juros mais baixa é apenas a quantidade de vezes que o cliente faz, tá? Quanto mais vezes ele fizer, mais juros ele vai pagar. Maior o valor liberado, mas mais juros ele vai pagar. Quanto menos vezes o cliente fizer, menor a taxa de juros dele, porém menor também é o valor liberado para ele, tá? Hoje, tá? Com o intuito de alavancarem as nossas vendas, né? Com o intuito de ajudar os nossos parceiros a alavancarem suas vendas, entenderem um pouco mais sobre a possibilidade de vendas no consignado, eu vou trazer para vocês esses assuntos, que são os mais importantes do momento, que é o aumento da quantidade de vezes de 72 para 84, a modalidade digital dos bancos, tá? A redução da taxa de juros, a isenção do IOF nos contratos de consignado, o aumento da margem consignável, que está indo hoje, indo para o Congresso, está em votação, o aumento da possibilidade de vendas devido a essas mudanças, né? E vamos falar um pouquinho sobre as idades especiais, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá muito baixo o meu som? Tá ruim? Eu vou pegar, então, só um minutinho que eu vou pegar um fone de ouvido para melhorar. Só um minuto, peraí. Voltei, vamos ver se fica melhor com o fone de ouvido, se vocês ouvem melhor. Larissa, você só poderia botar aquele primeiro link para mim, por gentileza? Qual? Precisava tirar uma foto daquela primeira página antes dessa daí. Melhorou o som? Não, tá baixo. Essa? Essa página que tu queria tirar o print? Melhorou o som, pessoal? Faz assim ou assim, por favor. Tá um pouco baixo ainda. Pronto. Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho desses assuntos. Começando pelo aumento da quantidade de vezes aí, que saiu de 72 vezes e passou para 84 vezes. O que essa mudança significa para a gente, tá? O pessoal está reclamando que não está conseguindo ouvir. Tem mais alguém aqui que não está conseguindo ouvir? Me dá um... Para mim, hoje tá bom. O áudio tá normal para mim. Tá normal? Então, às vezes, é o computador da pessoa, tá, gente? Se tá normal para um monte de gente, então beleza. Então, eu vou continuar. Vamos lá, dá uma aumentada aí no som de vocês aí, que de repente dá uma melhorada. Então, o que significa? Quando a gente tinha uma quantidade de vezes, que era em 72 vezes, e agora nós passamos para 84 vezes. Isso traz uma gama de possibilidades para a gente. Por exemplo, todos aqueles clientes que vocês visitaram e que, de repente, tinham, vamos supor, R$30 de margem, tá? Esses R$30 liberavam antes R$900, hoje já está liberando R$1.400 em 84 vezes, tá? Então, a gente já teve um aumento de quase R$500. Fora isso, muitos desses clientes tinham contratos em andamento. Por exemplo, vou fazer uma conta aqui para vocês. Um cliente que antigamente estava com uma parcela de R$200, tá? Ele tinha feito o contrato em 72 vezes, pagou 19 parcelas, tá? Então, ele tinha feito em 72 vezes, pago 19 parcelas de R$200.
E antigamente, porque a taxa de juros estava mais alta, né, e ele tinha pago poucas parcelas, não liberava muito, liberava 500, 600 reais para esse cara no refinanciamento. Hoje, um contrato nessa modalidade, 200 reais a parcela, pagou 19, fez em 72, com a redução da taxa de juros, com o aumento da quantidade de vezes, esse contrato está liberando entre 2.000 a 2.200 reais. Então, você tem um refinanciamento que às vezes libera 2.200 reais de um cliente, que antes liberava super pouco, mais um aumento daquela margenzinha que ele tinha, porque agora, além da taxa de juros estar menor, nós podemos fazer numa quantidade de vezes maior, ou seja, já liberou 500 reais a mais, então está liberando 1.400. De repente, já é um kit bem-estar, já é a entrada de um aparelho, enfim, já dá para a gente estar revisitando esses clientes, fazendo um reagendamento, ou então pegando nas nossas listinhas, né, nas nossas fichas, e dando uma olhada no que a gente tem desses clientes. Por quê? Essas vendas, tá, pessoal? Essas vendas elas já foram feitas, já estavam vendidas. Você já foi na casa do cliente, você já não está dando para entrar porque já está cheio, gente, a sala, tá? Você já tinha feito a visita, já tinha apresentado o seu produto, o cliente acabou não comprando porque ele não tinha uma modalidade de crédito que atendesse ele naquela ocasião. Então, hoje, com a redução da taxa de juros, que foi para 1,80, isso significa que está liberando mais dinheiro para esses clientes. Com o aumento da quantidade de vezes, que saiu de 72 vezes e foi para 84, isso também significa que vai ter uma maior liberação de dinheiro para esse cliente. Outra vantagem que a gente está tendo hoje é a isenção do IOF, que é o Imposto sobre as Operações de Crédito. Então, elas vão estar suspensas por 90 dias. Então, durante 90 dias, a parcela do IOF, o cliente recebe em dinheiro. Muitas dessas parcelas de IOF davam 200, 300, 400 reais, dependendo do valor do contrato do cliente. Então, esse dinheiro que o cliente pagava em imposto está retornando para ele. Isso também significa mais dinheiro liberado. Então, o que eu venho dizer assim para vocês? Muitas dessas visitas que vocês já fizeram, que já tinham sido agendadas, você já fez a apresentação, o cliente já conhece o produto, ele já gostou, vale a pena você pegar e dar uma olhada, e dar uma peneirada, e de repente passar para a gente estar fazendo uma reconsulta desses clientes. Porque naquela época não tinham todas essas facilidades que nós estamos tendo agora. Então, de repente, faltava pouco para liberar para o seu cliente ou para ele comprar o aparelho. Hoje ele pode, com essas condições que a gente tem, de repente estar tirando o aparelho, está adquirindo o kit bem-estar. Eu fiquei sabendo que está dando para colocar a gente no negócio utilizando o kit bem-estar, está dando para ele comprar acessórios. Então, vale a pena, nesse momento que a gente está vivendo, pegar esses clientes e passar uma peneira, fazer um pente fino mesmo, tá? E aí a gente está trabalhando nisso com todas as equipes. Então, pegando os clientes que já tinham sido agendados, que vocês já tinham visitados, e verificando se tem a possibilidade deles estarem pegando algum tipo de crédito, qual o valor que está dando para eles pegarem, qual a liberação que é possível. Então, nesse momento que a gente está vivendo, nesse atual cenário, é bacana vocês estarem fazendo esse pente fino nos clientes que vocês têm, porque já são vendas que estão feitas, né? Que vocês já fizeram a apresentação, já fizeram tudo, o cliente acabou não fechando porque na época ele não tinha uma condição de crédito. E muitos desses clientes também na época não fecharam porque não sabiam da importância, né, que tinham de estar adquirindo o aparelho, de estar adquirindo os kits saúde, né? Então, enfim, eu acho que vale a pena vocês olharem caso a caso, estarem estudando, de repente estarem passando para a gente estar avaliando junto com vocês, tá? Esses refinanciamentos, tá, com a redução da taxa de juros, às vezes o cliente já tem 5, 6 refinanciamentos, então dá para a gente fazer todos eles servem para todos os bancos, para todas as operadoras de crédito, tá? O aumento da margem do consignado, que está muito se falando e que a gente mandou aí na lista de transmissão para vocês, é um projeto de lei, ele estava indo para o Congresso, tá? Como uma medida provisória. O que é uma medida provisória? Em caráter de urgência. Então,
ele fazia parte do pacote emergencial da crise da Covid-19. Só que, quando você usa como uma medida provisória, quando acaba essa pandemia, quando acabasse essa pandemia, a margem dos clientes, ela ia automaticamente voltar para 30%. E isso ia deixar muitos clientes com a margem negativa depois. Então, o que aconteceu que essa margem ainda não saiu, tá? Eles voltaram, fizeram isso virar um projeto de lei, está indo hoje para o Congresso, se vocês puxarem na internet, aí está no Estadão, no Valor, no Terra, em um monte de jornais aí conceituados. Foi como um projeto de lei, está indo para o Congresso hoje, junto com um pacote de medidas emergenciais, tá? Para ser votado e aprovado essa margem a mais de 5%. O que significa isso? Significa que todos os nossos clientes que recebem, por exemplo, um salário mínimo, vamos falar de um salário mínimo aqui, que não tinham margem para nada, hoje, né, com essa medida sendo aprovada, eles vão ter, no mínimo, R$ 52,15 a parcela, que em 84 vezes vai liberar até R$ 2.200. Então, todos aqueles clientes nossos que não tinham margem vão ter margem. E isso eu estou falando de um salário mínimo, da pessoa que recebe um salário mínimo. Então, a pessoa que recebe, por exemplo, mais que um salário mínimo, ela vai ter margem. Tem cliente que vai estar liberando margem de 7 mil, 8 mil, 9 mil reais. Vai depender de quanto o cliente ganha, tá? Larissa, quanto tempo vai demorar para sair isso? No nosso ponto de vista, da gente que trabalha com consignado, e assistindo diversas lives que a gente vem assistindo, conversando com diversos presidentes de banco, diretores, o que acontece? Foi liberado agora, vai ser para o pagamento de maio, a primeira parcela do 13º salário, de todos os aposentados e pensionistas, tá? Também faz parte do pacote emergencial. Todas essas mudanças que tiveram fazem parte do pacote emergencial de crise, tá? Eles acabaram de liberar a primeira parcela do 13º. Então, eu creio que, por mais que vá para o Congresso hoje, que seja aprovado, ainda vai precisar ser sancionado pelo presidente e sair no Diário Oficial, vai sair, porque faz parte do pacote de medidas e várias vezes o consignado ele veio para aquecer, né, o mercado, a economia, porque nós somos em 36 milhões de aposentados e pensionistas só do INSS, tá? Então, vai sair, só que eu acho que vai sair daqui uns 15 dias, não vai ser para agora, para já. Por quê? Se o governo liberar a primeira parcela do 13º salário e liberar essa margem dos 5%, todo mundo vai gastar tudo e daqui a pouco vai estar todo mundo sem dinheiro novamente e não vai ter mais de onde tirar. Então, essa margem vai sair, ela faz parte de um pacote emergencial, só que o pessoal está segurando porque vai se fazer primeiro pagamento da parcela do 13º salário, a primeira parcela. Foi liberado também esse auxílio aí de R$600 para os autônomos, né, para as pessoas que não são aposentadas nem pensionistas. Então, essa é a primeira parte de injetar o dinheiro na economia e fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais seguras, né? E a segunda parte, eu creio que vai acontecer daqui a 15 dias, que vai ser a liberação dessa margem dos 5%. Ela vai ser primordial para aquecer o mercado nesse momento e para injetar dinheiro na economia, porque o aposentado, ele faz o consignado, muitas das vezes não é só para ele faz para o filho, ele faz para o neto, ele faz... Então, quantas vezes a gente não vai numa visita e a pessoa emprestou a aposentadoria para um filho, para um neto, para um sobrinho? Então, é um mercado que fomenta muito dinheiro e não vai ser diferente dessa vez, tá? Então, ele vai vir sim para aquecer e nós vamos ter sim a liberação dessa margem. Só que eu, Ana Larissa, acho que daqui uns 15, 20 dias. Se for antes, melhor para a gente. Mas pensando na lógica, em tudo que a gente vem assistindo nas lives, conversando com os diretores de banco, com a galera que está mais a fundo aí no consignado, a gente entende que não vai ser liberado já, porque está sendo liberado agora a primeira parcela do 13º. Qual é a orientação dos bancos? Ela funciona igual a margem de aumento salarial que ocorre no começo do ano, quando se aumenta o valor do benefício do aposentado e do pensionista. O ano passado era 998, aí o salário mínimo esse ano passou para 1.045, que liberou uma margem de mais ou menos R$17,20.
E aí todo mundo digita essas margens desde dezembro. Então começa a se vender essas margens loucamente, porque sabe que essas margens vão sair. Essa margem de aumento, todos os bancos já abriram as tabelas de digitação para elas. Elas já têm tabelas específicas dentro do banco. Eu acho que o banco não se daria ao trabalho de abrir uma tabela, né? Se ele não fosse, de fato, colocar isso para andar. Então, qual que é a nossa dica, né? A gente está digitando essas margens, a gente está fazendo a venda dessas margens, a gente fala que o aposentado pensionista vai ter essa margem, né? Que vai demorar, explica que precisa ser aprovado em diário oficial, que precisa ser sancionado, que está no Congresso para ser aprovado e deixa digitado. Por quê? Todos os escritórios de crédito a nível Brasil vão ligar para esses clientes de vocês, só que eles vão ligar para oferecer o crédito consignado. E essas pessoas que são tomadoras de empréstimo, elas vão fazer esse crédito consignado. Só que, ao invés, né, de ela usar para compra de um aparelho, por exemplo, ela vai pegar como um dinheiro, né? Então, a vantagem da gente deixar digitado aqui é que quando ela for para averbação e for paga, a gente vai estar avisando vocês e vocês vão estar avisando o cliente para poder fazer a aquisição do aparelho. Num outro escritório de crédito, o cara vai entrar em contato direto com o cliente e ele vai fazer a utilização do dinheiro para outros fins e para outros meios. Então, sempre que vocês tiverem interesse em deixar uma pré-venda, dá para a gente fazer, a gente deixa digitado essa venda da margem de aumento. E assim que for sancionado, que sair a publicação em diário oficial, a gente vai passar o comunicado na lista de transmissão, como a gente sempre faz. Lógico que, igual no começo do ano, vai congestionar um pouco o INSS, elas vão averbar com mais lentidão, não vai ser rápido, então vai demorar uns 10 a 12 dias úteis a partir do momento que sair a averbação dessas margens para o pagamento das mesmas. Inclusive, por falar em averbações, nós estamos passando num período crítico no INSS com as averbações. Por quê? O órgão está com um volume reduzido de pessoas lá dentro, né? Que isso é uma determinação do governo federal. Então, eles estão trabalhando com 50% só da capacidade deles. E isso compromete as averbações das propostas. Então, elas não estão sendo averbadas em 5 dias. Está demorando de 7 a 10 dias úteis. E nós tivemos problemas a semana passada que foram quais? Só para vocês entenderem. Quando saiu a diminuição da taxa de juros, que ela foi para 1,80, todos os contratos que não haviam sido averbados, o que é averbar um contrato? É quando o INSS provisiona na folha de pagamento do cliente que aquela parcela agora pertence ao banco tal, que vai pagar X para o cliente e vai receber Y. Então, é o provisionamento, é quando ela fica averbada lá, é o provisionamento em folha. Todas as propostas que não estavam averbadas, não estavam na esteira para pagamento, foram canceladas pelo banco, nós tivemos que redigitar essas propostas na taxa de 1,80, que foi a determinação do governo federal. Então, tudo que já estava lá digitadinho, bonitinho, só para averbar, caiu e nós tivemos que fazer uma força-tarefa aqui para redigitar todas essas propostas. Quando estava mais, de novo, tudo andando, bonitinho, indo lá para a averbação, mais uma vez o governo entrou com uma medida emergencial, que foi a isenção do IOF durante 90 dias e determinou que todas as operações de crédito a partir daquele dia que não haviam sido averbadas deveriam estar com o IOF isentos. Os bancos não conseguiram corrigir na esteira deles, retirar daquela operação, derrubaram novamente todas as operações e mais uma vez nós tivemos que digitar todas essas operações. Então, a gente teve 2 semanas aí, uma bagunça no consignado, tá? O que dificultou e atrasou alguns pagamentos, peço até desculpa para vocês, mas a gente está aqui correndo, apesar de estar todo mundo em home office, a gente continua trabalhando e operando normalmente. Só que a gente está com essas complicações, tá? Essa semana nós entramos na maciça, muitos me perguntam o que é a maciça. A maciça é nada mais, nada menos que a virada da folha do INSS, quando o órgão faz a higienização da folha salarial, tá? Então, nesse momento, o órgão ele não dá tanto ênfase para a averbação dos contratos, e sim para a exclusão dos contratos antigos, para que ele higienize a folha dele e faça rodar a folha. Nós entramos no dia 7, nós estamos saindo no dia 17. Toda vez que a gente entra na maciça, ele anda com lentidão nas averbações, por isso que as propostas demoram um pouco mais para pagar, tá?
Se alguém tiver, gente, alguma dúvida, quiser perguntar aqui na caixinha, pode ir perguntando, tá? Sobre o aumento na possibilidade de vendas, tá, do consignado, o que eu falei para vocês no início é o que vale agora. Todos esses... O pessoal está levantando a mão, deixa eu abrir aqui a tela para eu ver quem está levantando a mão. Pode perguntar no chat ou então abrir o áudio e perguntar. Quem estava levantando a mão para fazer pergunta? Quiser perguntar pelo chat ou perguntar aqui, abrir o microfone, pode abrir, tá? Então, todos esses clientes que a gente tem, deixa eu ver aqui que eu tô aprendendo aqui ainda, gente, mexendo isso daqui nesse trem. Para contratos que estão aguardando, pode tentar aumentar a margem? Todos os clientes têm direito a essa margem de aumento salarial, tá, Débora? Todos eles. A gente pode deixar digitadas essa proposta da margem de aumento salarial. Os contratos que estão em andamento, todos eles também podem ser jogados para 84 vezes, né? Que não sei se é isso que você está perguntando, se são os refinanciamentos. Os contratos que o cliente já tem, que ele já paga, nós podemos refinanciar, ou seja, se ele tinha uma taxa de juros de 2,50, a gente vai abaixar para 1,80 essa taxa, tá? E vamos aumentar para 84 vezes. Essas duas atitudes significam que vai liberar um valor maior para o seu cliente. E aí nós temos também a isenção do IOF. Então, a gente tem uma possibilidade de estar aumentando bastante o valor liberado para o seu cliente. É bacana a gente ver caso a caso. Larissa, a aprovação da medida provisória será votada essa semana da margem dos 5%? Então, que eu acabei de falar, ela está indo hoje para o Congresso, tá? Ela pode ser votada hoje, como pode não ser votada hoje, tá? Ela foi hoje encaminhada, não é mais como medida provisória, ela está indo como projeto de lei para que a margem consignável seja estabelecida em 35%, e quando acabar a pandemia, ela não volte mais para 30%, ela vai continuar em 35%, fazendo com que a gente não tenha um colapso depois, porque se a gente usa isso como uma medida provisória, lá na frente, quando ela voltar para 30%, a maioria dos aposentados e pensionistas estariam com a margem negativa e a gente estaria com uma carteira negativa de clientes. Então, por isso que eles tiraram de medida provisória e entraram nela como projeto de lei, tá? Ela pode ser votada hoje. Como eles podem segurar, como eu disse aqui, votar, aprovar e esperar um pouquinho para o presidente sancionar para não liberar tudo de uma vez. Uma definição da maciça. A maciça, ela é a virada da folha do INSS. É quando eu estava explicando que o órgão ele se prepara para fazer a higienização da folha salarial dele, né? Então, ele não averba os contratos ou averba com um pouco mais de lentidão, e aí ele vai excluir os contratos que acabaram, colocar os refinanciamentos que foram feitos, colocar as margens novas, higienizar a folha salarial para ele prover o pagamento da folha seguinte corretamente, do quanto que o cliente tem que ser descontado da folha dele, do quanto que ele tem que receber. Então, esse período de maciça, de higienização da folha que o INSS faz, dura 10 dias. E dura 10 dias porque são 36 milhões de aposentados e pensionistas, tá? Então, é muita gente para eles colocarem, arrumarem a folha salarial. Previsão para essa semana que vem, a VEB libera as propostas ou entra na maciça do INSS e atrasa mais uns dias? A previsão é que nessa semana, a partir do dia 17, a esteira melhore um pouco, mas nós não teremos averbações em 5 dias, por enquanto não acabar essa pandemia, porque o órgão está com o pessoal reduzido. Vai melhorar porque a gente vai sair da maciça, então as averbações são um pouco mais rápidas, tá? Essa margem dos 5% será... Deixa eu ver aqui. Será realmente vigorado ou isso pode sofrer alterações caso a situação da pandemia melhore? Foi o que eu acabei de falar. Ela não vai ser mais medida provisória, ela vai ser um projeto de lei para que ela continue valendo depois que essa pandemia passar, para que ela não volte para 30%, para que ela continue em 35%. Está circulando que o governo vai suspender por 6 meses o desconto dos aposentados e pensionistas. É verdade? Não, não é verdade. Já foi falado isso hoje numa live, inclusive o Everaldo Rosa, que é um dos presidentes da FACTA, com o presidente da Previdência Social, o pessoal da FEBRABAN,
não tem como paralisar durante 6 meses o desconto. O valor mínimo não, o valor mínimo é de R$20 a parcela, tá? Do consignado. R$20 é o valor mínimo da parcela. Esse aumento de margem serve para aposentados e pensionistas? Não, só INSS, tá? Não tem ainda previsão para funcionários públicos. Creio que se abrir para o INSS, eles vão dar uma forçada aí para entrar para os outros órgãos também, mas por enquanto só se fala em INSS. O projeto que foi encaminhado para o Congresso hoje prevê o aumento da margem do INSS, tá? Voltar, até me perdi aqui, voltando à possibilidade de vendas, então nós temos todos esses leques aí, que é dos refinanciamentos, que hoje estão liberando mais dinheiro por conta da taxa de juros que está mais baixa, o aumento da quantidade de vezes que a gente pode levar e da redução do IOF. Então, o que eu sugiro para vocês? Revisem as vendas que vocês já tinham feito. Se quiserem mandar para a gente, vão mandando um pouquinho de cada vez, porque a gente atende bastante gente também. Mas vão mandando de 5 em 5, de 10 em 10. A gente vai olhando venda a venda. Vai falando para vocês o que pode ser liberado, já vai computando para vocês a margem de aumento e, de repente, vocês já vão entrando em contato também com esses clientes. Como eu disse, a venda já estava feita, vocês já apresentaram o produto, o cliente já gostou, é só a gente fechar, fazer o fechamento dessa venda. Eu tive muitos casos que, por exemplo, da equipe do Wagner mesmo, da Lorena, não tinha passado 6.600 do produto na Losango. A gente conseguiu fazer um pouquinho no consignado, 2.200, e ela conseguiu passar os outros 4.400 na Losango, aprovou a ficha dela na Losango. Então, às vezes, é só um ajustezinho. Então, vale a pena a gente rever caso a caso de cada cliente de vocês, tá? Caso vocês tenham interesse de fazer isso, a gente está aqui apto a ajudá-los. Referente às idades especiais, gente, eu não tenho uma boa notícia para vocês, tá? Eu recebi ontem o comunicado que o Banco Santander vai suspender temporariamente as idades avançadas, de 80 a 85 anos a partir de amanhã, tá? Infelizmente, eles estão no pico, no olho do furacão, essa idade, e o banco ficou com um pouco de medo, era o único banco que fazia e freou essas operações. Então, todas as operações que foram digitadas até o dia de hoje, né? Ontem, inclusive o Eric, que está aqui na live com a gente correu para dar andamento no contrato de um cliente dele, fazer a ligação, deixar tudo redondo, porque todas as operações, a partir de amanhã, tem que terminar com o cliente fazendo 80 anos e 11 meses. Então, infelizmente, nós vamos ter idade avançada, que é uma idade bacana da gente fazer temporariamente fora do ar por conta da Covid-19, tá? Creio que assim que voltar, que normalizar, o Banco Santander vai reativar essa operação, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês não dá para aceitar mais gente, tem 31 pessoas querendo entrar, mas a gente já está com a capacidade cheia aqui, por isso que eu não estou aceitando, viu, Alex? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês é da modalidade digital. Muitos bancos estão operando nessa pandemia pela modalidade digital. Muitos de vocês já estão fazendo vendas na modalidade digital que eu tenho acompanhado. Então, eu acho interessante vocês também se adaptarem a esse sistema, que é bem simples, bem fácil. Por exemplo, o Banco BGN CTLM hoje só está operando na modalidade digital. Ele não está fazendo vendas, tá? Na operação normal, que é o contrato do cliente assinado ou a confirmação via telefone. Então, é muito simples. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem de uma especialista nossa que fez essa venda hoje, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é simples de se fazer. Muitos de vocês têm medo, tá? De estar fazendo essa modalidade de venda digital, mas eu digo para vocês, ela é bem simples, bem facinho de fazer e o cliente consegue fazer sozinho, tá, gente? Não precisa nem... Cadê aqui? Achei. Não precisa ser PhD em nada. Vocês estão vendo aí, ó? O BGN, ele manda uma mensagenzinha no WhatsApp do cliente, gente. Mamão com açúcar, olha lá. Essa mensagenzinha sou eu que escrevo, tá? Então, eu consigo acompanhar em tempo real. A gente vai ajudando vocês em tempo real. Aí chega lá, oi, bom dia, preciso confirmar seu contrato no valor de tanto, em 24 vezes de tanto. Aí só esse oi, eu sou a Vicky, que tem que ser deles mesmo. Atendente virtual do CTLM, vou ajudar você com o envio dos seus documentos.
e a assinatura digital do seu contrato. Para iniciar, é só responder sim e seguir os próximos passos. Aí ela colocou sim aqui, ó. Para iniciarmos, informe o número do seu CPF sem pontos, sem traços ou sem letras. Exemplo, tal. Aí ela fala o nome de quem é o WhatsApp, é bem bacana. Aqui era da Diana, é de uma equipe do Sul, tá? Então ela falou: Oi, de Barata, sou assistente virtual do CTLM e vou auxiliá-lo no processo de formalização. Vamos começar, ok? Aí ela vai colocar, o cliente vai colocar o CPF dele, ele vai pedir, vai mandar as confirmações, se ele confirma, ele vai responder com sim, só isso, gente, sim, e vai tirar uma selfie dele, mais nada. Ele tirou a selfie, o contrato está assinado, está formalizado. Não tem como um filho falar que o cara não assinou o contrato, não tem como mais o cliente desistir, não tem mais como essa venda cair. É muito simples, gente, muito simples, muito fácil e muito rápido de se fazer. Então, não tenham medo da modalidade digital, tá? Porque ela vem para ajudar a gente. Esse daqui que eu estou mostrando é o Banco BGN CTLM, mas todos os bancos já estão operando na modalidade digital. O único que não está ainda é o Banco Itaú. Mas eu vou compartilhar outra tela do Banco Pan-Americano para vocês verem. Quer ver? Cadê? Vou compartilhar do Banco Pan-Americano, que é uma assinatura também digital. A única diferença do Banco Pan-Americano para o Banco BGN CTLM, aqui, é que do Banco Pan, tá vendo? Ele chega um SMS para o cliente. Então, o cliente precisa ter um aparelho com câmera frontal e ele recebe por SMS, não é WhatsApp. Ele recebeu lá, ele vai dar 4 sims, que ele não vai precisar escrever, ele só vai clicar no sim, sim e sim. Ele clicou 4 vezes no sim, ele vai direto abrir a câmera frontal do cliente, vai pedir para tirar uma selfie dele. Abriu a câmera frontal, ele apertou aqui, ó, igual essa senhora, olha a senhorinha, fez sozinha, gente. Apertou lá, pronto, pum. Assinou o contrato está assinado, não tem filho, não tem papagaio, periquito, cachorro que vai falar que esse cara não fez o contrato, que ele não assinou. Formalizamos, assinamos, vendemos, tá? Isso serve para todos os bancos. Simples, fácil, rápido e a gente consegue acompanhar tudo online com vocês. A tendência hoje é todos os bancos ficarem no digital mesmo. Então, vamos tentar fazer essas vendas no digital também. A gente vai acompanhando, vai auxiliando vocês daqui. É super simples, não tenham medo, tá? Vocês antigamente também não usavam o Zoom como forma de treinamento, não usavam o Zoom como forma de venda e hoje estão aí usando, vendendo, crescendo, se adaptando, criando, se reinventando. Então, vamos tirar de tudo isso que a gente está vivendo um proveito, né? Para a gente evoluir, para a gente aprender novas técnicas de vendas. E essa é uma. A modalidade digital ela é segura para nós, é segura para o cliente, tá? E é super rápido, super simples. E a maioria dos bancos vai operar com essa modalidade digital, tá? Então, quanto antes a gente aprendeu a operar com ela, perdeu o medo de operar com ela, melhor a gente vai ficar. Ela vem para agregar nas nossas vendas, tá? E a gente vai estar sempre acompanhando vocês, sempre dando feedback, sempre ajudando vocês, como a gente sempre fez, tá, pessoal? Vou compartilhar a tela do treinamento. E eu já vou responder lá as perguntinhas, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Modalidade digital show. Como faz para a gente ter esse número que a gente... Como faz para ter esse número? Como que a gente usa? O digital é assim, ó, gente. A gente digita a proposta do cliente e manda o link. A gente pode mandar tanto para o celular do cliente como para o celular de vocês. Então, hoje que vocês não estão fazendo a venda presencial, a maioria... a gente manda para o celular do cliente, mas se vocês estiverem na venda, a gente pode mandar para o celular de vocês e vocês ajudam o cliente a fazer o aceite também, tá? Então, é bem simples, bem fácil. Larissa, libera os números dos bancos para efetuar a venda digital dos contratos. Não é o número do banco, tá? A gente digita a proposta e aí daqui eu tenho um sistema que eu mando o link no celular do cliente, tá?
sou eu que faço esse link. Então, por isso que é fácil, gente. Dá pra gente ir acompanhando. Ó, deu certo, não deu certo. Vou mandar de novo. Chegou, não chegou, entendeu? É a gente que faz toda essa tratativa. A respeito de funcionários públicos, prefeitura, estado e federal. Por enquanto, não saiu nada de margem de aumento, se é isso que você quer saber, Juan. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. O que eu queria falar com vocês também, aproveitando, gente, é sobre uma dica que eu vou dar desse workshop aqui, que a gente vai fazer outros para abordar outros temas, outros assuntos. Como eu falei, eu quero disponibilizar para vocês o nosso treinamento completo, que é bem diferente desse, né? Um treinamento onde falo o que pode, o que não pode, eu falo sobre todos os convênios, prefeitura, governo estadual, governo federal, como faz para consultar a margem, tudo bonitinho, é bem desenhadinho mesmo, tá? Esse é só um workshop mais rápido. Então, a dica que eu vou dar para vocês desse é a documentação, tá? A foto da documentação. E a gente recebe aqui muita documentação ilegível, muita documentação cortada, muita foto de documentação que não tá bacana. Então, eu quero dar uma dica para vocês referente à documentação. Deixa eu só ver aqui. A questão da documentação, a documentação é enviada para a gente, do mesmo jeito, tá? Da outra. Envia-se a documentação para a gente faz a digitação do contrato, vai o link, a gente anexa a documentação no site do banco, vai o link para o cliente vai só fazer a confirmação e a selfie, tá? A documentação quem anexa é a gente por aqui. Se eu faço esses contratos, faço sim, Juan. Faço governo estadual, governo federal, prefeituras e forças armadas. A gente atende todos esses convênios. Convênios, servidores públicos, a gente atende aposentado, pensionista e servidor público ativo também, tá? Aí no treinamento de crédito consignado que eu vou liberar para vocês na semana que vem, a gente aborda todos esses temas, beleza? É só de sinalizar que estamos usando a modalidade digital e o resto dará andamento a partir do compartilhamento. Isso mesmo, Verônica, exatamente. Ó, vamos fazer na modalidade digital esse, Lari? Vamos fazer na modalidade digital. Beleza, a gente digita na hora o contrato, já manda o link, a cliente já acessa, já faz o aceite na hora e já dá andamento no processo, tá? É bem simples, bem fácil, dá pra gente fazer tudo online. É a foto da documentação, tá? Toda essa documentação, gente, do digital, ela vai continuar vindo pra gente. Manda pra gente, a gente anexa no site do banco, manda o link no celular do cliente, o cliente só vai confirmar e fazer a selfie, mais nada, tá? É bem facinho. A foto da documentação, como eu falei, ela tem vindo com bastante erro, tá? Então, sempre que possível, vocês tirem o documento de dentro do plástico para bater a foto, tá? É importante, sempre que der, tem alguns que são plastificados, que não dá para tirar do plástico, eu sei disso. Mas sempre que der, tirem de dentro do plástico para estar batendo a foto do documento, porque ela fica numa melhor resolução e evita do flash estar batendo nela e ela tá ficando ilegível, tá? O RG, eu sempre gosto que vocês tirem foto de um lado e depois do outro. Aquela foto aberta, ela não fica bacana, ela não fica tão legível. Então, sempre tem um lado que não fica bacana. Então, pode fechar o documento, tirar foto de um lado, depois tirar foto do outro, sempre tomando cuidado para não cortar o documento, nem a borda, aquela bordinha branca do documento não pode ser cortada, tá? O documento ele tem que aparecer todinho na foto, tá? Ô, Toniel, você quer falar? Pode falar, meu querido. Se quiser falar, pode abrir o áudio e falar. Ou falar... o prazo para a nova modalidade de contrato online será a mesma do tradicional? Por enquanto é a mesma, tá? Quando normalizar o sistema, ele é um pouco mais rápido do que os outros, mas ele está levando o mesmo tempo agora. A única vantagem que a gente tem é de que o cliente já está com tudo assinado e tem alguns bancos que só estão operando na modalidade digital. Então, tem alguns bancos que a gente vai ter que fazer ele na modalidade digital. Porém, quando tudo isso passar, e eu quero que seja logo, eles têm uma vantagem de averbação, tá? De 1 dia, 2 dias mais rápido do que o contrato normal. Mas, por enquanto, eles estão na mesma, porque eu tenho bastante contrato no digital e tá parado igual o contrato normal, tá? A CNH, gente, sempre que possível, tá? Eu vou pedir para vocês baterem foto dela aberta. Nunca dela fechada. Muita gente me manda foto dela aberta. A foto da CNH, ela tem que ser...
muita gente me manda foto dela fechada, ela tem que ser aberta. Ela fica muito tempo dobrada assim, né? Então, eu sugiro vocês dobrarem do outro lado, passarem o dedinho, deixar ela bem retinha e tirar a foto dela assim, que ela fica bem perfeitinha. Outra coisa importante é o foco de luz. Tem muita gente que bate foto do documento debaixo do foco da luz. Então, sempre coloca para o lado direito ou esquerdo para que a luz não bata no documento, não reflita no documento e não deixe ele legível. Se ele não estiver legível para você, não está legível para mim, o banco pode vir a pendenciar esse contrato por conta disso, tá? Nunca cortar a foto do documento nem na borda. Caso o cliente seja analfabeto, esteja escrito lá analfabeto ou incapacitado de assinar, sempre vai ser necessário que vocês mandem para a gente o documento RG e CPF de uma testemunha de primeiro grau. Quem é uma testemunha de primeiro grau? É um irmão, uma irmã, um filho, ou o pai ou o cônjuge. Só que no caso do cônjuge, tá? Você tem que mandar, além do RG e do CPF, a certidão de casamento também, tá? Tem que comprovar a união, beleza? A gente tem um programinha que a gente sugere para vocês hoje, que é o Office Links. Eu gostava muito do CanScan, mas ele está deixando uma marca d'água nos documentos e isso acaba pendenciando. Ele está bem fraquinho ali, mas fica. O Office Links é esse aplicativo aqui, ó, ele é da Microsoft, ele serve tanto para iOS quanto para Android, tá? Ele é gratuito. Deixa eu mostrar para vocês. E ele é bem facinho de vocês fazerem, tá? De usar. Esse daqui, ó. Tá dando para vocês verem? Ou tá? Deixa eu ver. Oh, meu Deus, peraí. Celular da minha mãe aqui. Ó, é esse daqui, ó. Tá? É esse. Ele é bem bacana. Ele tem um... Tá aqui do outro treinamento que eu dei. Ele tem uma ferramenta de captura, ó. Um quadradinho que ele captura o documento. É bem fácil de tirar a foto com ele deixa a foto bem legível. Aquelas contas que são enormes, que é difícil da gente tirar foto, ele ajuda bastante, tá? Então, eu sugiro todo mundo estar baixando um digitalizador de documento, porque você não precisa ficar batendo várias fotos do documento do cliente. Você bate uma foto, duas no máximo e fica bem bacana. A única coisa, tem que tomar cuidado, porque eles tendem a cortar a borda do documento, mas aí ele tem um lugarzinho lá que você pode redimensionar e você coloca de volta a borda, tá? Eu vou digitar aqui, tá aqui embaixo o nome dele, ó, Office Links, mas eu vou digitar aqui no chat que o pessoal tá pedindo. Ó, ele é gratuito, tá? Beleza? Ele é gratuito, ele é da Microsoft e ele é bem facinho. Deixa eu ver aqui, ainda sou especialista, como ficarei sabendo das próximas lives? Dessa vez foi meu pai empresarial que me avisou em cima da hora. Pede para o seu pai empresarial te avisar antes. Eu quero fazer uma live a semana que vem, eu estou só esperando ver a agenda de algumas equipes, porque eu não quero atrapalhar vocês. Eu quero fazer um treinamento completo de crédito consignado, ensinando vocês a usarem o coeficiente, a calcular as idades que podem, o que não pode, como eu faço para todas as equipes. Aí eu vou estar vendo até o final dessa semana uma data, e aí eu passo, e aí você fala para ele te avisar antes, ou então me dá um oi, daqui a pouco eu vou passar meu telefone aqui, você me dá um oi, eu te coloco na minha lista de transmissão também, tá? Larissa, você está fazendo aqui no Amazonas consignado, governo estadual e municipal? Governo estadual do Amazonas não, a gente não consegue fazer, hoje a gente consegue fazer governo de São Paulo, governo de Minas, só que ele está suspenso, está em troca de processadora, governo do Rio também está suspenso em troca de processadora, mas a gente faz, governo da Bahia e estamos fechando o governo do Espírito Santo. Aí a gente consegue fazer governo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É que o Rio Grande do Sul não é muita vantagem, porque a taxa de juros que a gente tem é muito alta. Então, eu sempre faço a consulta da margem, igual eu fiz para um parceiro ontem, para o Vianney. Fizemos a consulta da margem, o cliente tinha uma margem excelente, aí eu falei para ele, vai com a cliente no Banco Banrisul. Ele foi e fechou por lá, porque a taxa de juros de lá é bem melhor, e ele fez tracatrá. Fechou 2 aparelhos.
O prazo para essa nova modalidade de contrato online será a mesma do tradicional? Será a mesmo prazo, gente. O prazo do INSS é que eu dou isso no treinamento, ele vai de 6 até 84 vezes, tá? O que vai determinar um cliente que pode consignar em 6 vezes e um cliente que pode consignar em até 84 é o valor que ele quer pegar, a idade que ele tem e o meio de recebimento dele. Porque, por exemplo, hoje, abaixo de 36 vezes, o cliente tem que ter uma conta corrente ou poupança, porque o banco que atende essa quantidade de vezes não faz ordem de pagamento. Então, tudo isso daí eu ensino no treinamento para vocês. Mas dá para a gente fazer desde 6 até 84 vezes, tanto na modalidade digital quanto na modalidade tradicional, tá? Office Links. Governo de Goiás, não faço. Governo de Goiás estadual, não. Distrito Federal também não, a gente não consegue operar. Tem alguns que eles estão fora do nosso roteiro operacional, a gente não consegue operar porque eles só fazem no banco que detém a folha salarial deles, por isso que a gente não consegue operar com eles. Agora, sendo governo federal, que o governo federal é a nível Brasil, a gente faz qualquer estado, tá? Finalizei a venda, o dinheiro caiu na conta do cliente. Como fazer para sacar esse dinheiro, sendo que a maioria libera entre 1.000 e 2.000 no caixa eletrônico? Você pode fazer via boleto. Você pode fazer um boleto para o seu cliente pagar. Ao invés de você sacar o dinheiro, porque sacar realmente você não consegue sacar muito, a opção que eu tenho dado é o... Olha, gente, vocês estão fazendo eu dar o meu treinamento aqui, vocês são danados, hein? A opção que eu falo é você fazer o boleto. Emite um boleto para o seu cliente, se você não emite ainda, pede ajuda para o seu pai empresarial ou para algum graduado acima de você, faz o boleto e o cliente paga, porque o boleto ele pode pagar o valor que ele quiser, ele não precisa ter um valor de pagamento, né, mínimo ou máximo. E outra modalidade que a gente está falando para o pessoal fazer, já que a gente está na era digital, né, fomos colocados aqui, ensinados, usem e abusem das contas digitais, gente. A gente hoje tem várias contas digitais disponíveis na nossa linha aí. Original, Inter, o Next da Bradesco, o Banco do Brasil está com uma modalidade de conta digital, só que ela só transaciona até R$5.000. A gente tem uma parceira nossa, que é a Meu Help, que tem a conta, que é bancalizada pelo Banco Máxima de investimento. Então, vocês podem estar fazendo o cliente que recebe via ordem de pagamento, por exemplo, aquele cartão benefício que ele teria que sacar na agência, como a gente está com esse problema de algumas agências fechadas, né? A gente não sabe qual que é a agência que está aberta, qual que não está, e às vezes o cliente não está conseguindo fazer o saque, a gente pode criar uma conta digital. Você estando na casa do cliente, ou o cliente mesmo cria da casa dele, tem essa opção. Se ele não quiser, dá para fazer o pagamento via boleto, ele pode utilizar o boleto, ao invés de o saque. Alguém tem mais alguma pergunta sobre os assuntos que a gente abordou aqui, sobre algum assunto? Eu estou deixando aqui, ó, para quem não faz ainda consulta com a gente, para quem não conhece a empresa, a gente faz as consultas todos os dias, sábados, domingos e feriados, até as 2h da manhã, tá? Esses são os nossos números, então é o meu número, o número do suporte aqui da minha empresa, o número do Henrique, do Matheus, quem faz com o Henrique, quem faz com o Matheus, continuem fazendo com eles, são tão bons quanto eu, minha equipe é fantástica. Hoje eu quis falar um pouquinho desses temas aqui que eu falei para vocês, que era do aumento da margem consignável, aumento da possibilidade de vendas, os 5%, a liberação dos 5%, quando que vai liberar, quando não vai, como que fica, um pouquinho sobre a documentação, mas eu quero fazer um treinamento completo mesmo do crédito consignado, só que ele é um treinamento que ele é um pouco mais demorado, ele demora mais ou menos umas 2 horas, a gente abre para pergunta, para o pessoal tirar bastante dúvida, então eu vou estar vendo um dia certinho da semana que vem, eu vou fazer ele, né, posso fazer ele várias vezes, então dá para todo mundo participar junto com a gente desse treinamento, tá? E tirar as dúvidas, não precisa ser só DA, vocês podem convidar os monitores, podem convidar quem vocês quiserem para estar participando junto com a gente dos treinamentos. E aí, conforme forem surgindo outros assuntos para a gente estar abordando no consignado também, eu vou trazendo para vocês, como esse da modalidade digital, do aumento da quantidade de vezes, da possibilidade. Nesse treinamento, inclusive, que a gente dá, que ele é mais completo, a gente
dá algumas dicas de, né, como fazer para o cliente fazer numa quantidade de vezes e pagar em menos vezes. A gente dá essas dicas. Outra dica importante que eu acabei esquecendo de falar para vocês é que a gente está com prazo de pagamento do consignado para 60 dias, tá? Então, devido a essa crise aí da Covid, todos os pagamentos, eles estão indo automaticamente para 60 dias, tá? Então, os clientes que estão fazendo hoje vão ter o desconto em junho, tá? Todos os bancos estão dando esse prazo. Consulta às 2 horas da manhã. Se tiver com o cliente lá 11 horas da noite, quiser passar, ele já consulta na hora. Consulto na hora, isso mesmo. Não sei quem que estava falando, mas a gente consulta na hora. A gente trabalha até bem tarde. Quem já está acostumado a fazer com a gente sabe, né? Que a gente trabalha até bem tarde aí. Então, pode chamar precisando, tá? Queria agradecer vocês aí. Estou vendo que ninguém tem nenhuma dúvida mais. Se tiverem, pode perguntar, ainda dá tempo. Queria agradecer a participação de vocês. Prometo que eu vou fazer o treinamento mais completo, mais amplo, que vai abordar tudo, tanto quanto quantidade de vezes, idade, roteiro operacional, ordem de pagamento, maciça, reapresentação de crédito, como utilizar o coeficiente, o que é um cartão benefício, o que é um cartão de conta, aumento da possibilidade de vendas, as dicas que a gente dá, como que o cliente faz em 84 vezes e paga em 48, como que dá para reduzir os juros do contrato do cliente, enfim, ele é um treinamento bem mais completo, bem mais amplo. E aí eu vou pegar o Zoom profissional, porque ficou muita gente, ficaram 36 pessoas de fora da sala aqui, eu queria que todo mundo tivesse participado, para que todo mundo possa participar. Eu vou dividir ele em vários dias para que quem não conseguir ver num dia possa participar do outro, tá? Mas eu queria agradecer demais aí. Orlando, Larissa tem um tempinho? Oi, Larissa. Oi. Eu queria tirar uma dúvida contigo. A respeito do pessoal que é aposentado pela questão rural. Você consegue fazer um consignado com eles? Porque não, ele recebe pelo INSS? Não consigo, porque essa aposentadoria rural, ele é um convênio, igual da Petrobras, tá? Ele passa na folha do INSS, tá? Mas ele não é INSS de fato, ele é gerado dentro do INSS, ele é um convênio. Sim. Mas ele não é INSS. Infelizmente, a gente não consegue fazer nem para eles, nem para a Petrobras, nem para um monte desses convênios que passam dentro do INSS. A folha deles só roda no INSS, mas eles de fato não são INSS. Não, porque eu tirei uma dúvida aqui de um pessoal aqui, eles de uma outra equipe, que eles estão conseguindo fazer mesmo, eles são aposentados normal do rural, do interior, e ele conseguiu fazer um consignado. Então, mas ele deve ter conseguido fazer direto no banco que ele recebe o benefício, não pela folha INSS, entendeu? Sim. Foi o que eu te orientei aquele dia, que você me trouxe Falei para você, leva o cliente direto no banco que ele recebe, porque no banco que ele recebe o benefício, ele consegue fazer um empréstimo, ele não consegue fazer na folha salarial do INSS. Sim. Entendeu? Não, tá bem, então. Tipo prefeitura. Tá bem esclarecido, então. A prefeitura, por exemplo, aqui a gente atende prefeitura de São Paulo, né? Sim. São Paulo, Guarulhos, Santos, São Vicente. As prefeituras que a gente não atende, não é que não dá para fazer consignado, dá para fazer. Mas esse cliente só consegue fazer aonde ele recebe o benefício, no banco que ele recebe o benefício. Ele não consegue fazer em outro lugar, entendeu? Em outra financeira. Então, no caso, tem que levar o cliente, ele faz o consignado no banco, daí ele tira, paga o boleto e daí faz isso. Daí a gente consegue adquirir o aparelho. É descontado em conta dele, né? Ele não paga um boleto, ele faz o consignado, quando cai o pagamento dele, o banco vai e pega a parcela. Sim. É descontado direto na conta, entendeu? Tá. Aí você consegue fazer, mas tem que ser direto no banco que recebe o benefício. Ok. Obrigado, Larissa. Larissa. Obrigada, Monique. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Larissa, eu só não quis interromper aquela hora, mas em questão da digital, né? Fazer a pesquisa digital lá que você falou, o fechamento com o cliente. Eu, por exemplo, eu não sabia dessa modalidade. Sempre liguei para você. Sério.
Sempre liguei para você. Eu sou o Reginaldo, tá? Apesar de estar escrito Alessandra aí, é o nome da minha esposa. Então, dessa forma aí, eu mando a proposta para você, você manda o link e eu tiro a foto do cliente e preencho tudo isso. É isso que eu entendi? Isso, você manda a documentação, a gente faz a consulta normal, te fala o quanto que o cliente tem de margem, manda a documentação, a gente digita a proposta por aqui, eu mando um link via SMS ou WhatsApp, dependendo do banco, chega no celular do cliente ou no seu, o cliente vai fazer só a confirmação do sim, 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 tira a selfie, tá assinado o contrato. Ah, correto. Então, eu sinceramente, eu nunca soube dessa modalidade. Na verdade, essa modalidade, Reginaldo, ela é nova. Ela começou a ser implementada no final do ano passado. O pioneiro foi o Banco Pan-Americano, tá? Quem veio com essa novidade foi o Banco Pan-Americano. Os outros bancos não tinham aderido ainda. Então, só o PAN fazia a formalização digital, certo? E aí não são todos os clientes que passam no PAN. Então, a gente acabou não divulgando muito, porque precisa, né? Só tinha um banco fazendo. Hoje, não. Hoje, fora o Itaú, todos os bancos estão com a modalidade digital devido à Covid. Então, todos eles colocaram os seus bancos na plataforma digital. Então, hoje a gente tem o BGN, da Ecoval, Pan-Americano, o Olé, o BMG, entendeu? Santander. Então, todos os bancos tiveram que aderir, igual vocês que tiveram que aderir à modalidade digital, todos eles tiveram que aderir. Então, agora é a hora da gente se aprofundar nessa modalidade digital. Certo. Posso só fazer mais uma pergunta? Claro, por favor. Desses bancos todos, vocês já têm a noção de qual tem a menor taxa de juros também? Tem tudo isso já ou não? Já, a gente sempre procura a menor taxa de juros. A maior taxa de juros hoje é de 1,80 para todos os contratos que são feitos em 84 vezes. Quanto menor o valor, menor vezes o cliente fizer, menor a taxa de juros. Hoje, por exemplo, um contrato de 24 vezes, de 6 a 24 vezes, a gente consegue uma taxa de 1,59 pelo BGN. Ah, tá ok. Obrigado. De nada. E aí, conforme vai aumentando a quantidade de vezes, vai aumentando também a taxa de juros, chegando na máxima, que é 1,80, não podendo passar de 1,80. Ok, obrigado. Era só isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Larissa. Fala, Orlando. Oi, Orlando. Depois, só envia depois para mim aquela tabela que da último treinamento que você passou, do consignado, que é de 6 a 84, não tem, você envia depois para mim? Envio a tabela de coeficientes, né? Isso, é que eu estou usando só você mesmo, então sempre estou usando sempre seus cálculos, então eu já vou ficar com essa tabela atualizada para mim. Tá, mando sim, Orlando, pode deixar. Que eu gostaria também, tá? Dessa tabela que eu também não tenho. Tá, beleza, eu mando para você também, Reginaldo. A nova tabela, tá, gente, com os coeficientes já estão disponíveis. Quem não recebeu, que às vezes não está recebendo a imagem na minha lista de transmissão, que desde que meu celular foi hackeado eu tive esse problema de muita gente não recebe as imagens, recebe só o texto, só me sinalizar que eu mando, tá? Não tem problema. Ok. O Ademir também precisa. Sobre a idade até 80 anos, nenhum banco faz mais depois de 80 anos? Não, nenhum banco vai fazer mais depois de 80 anos por enquanto, tá? Nós estamos, infelizmente, aí, Anderson, com a idade avançada suspensa. Então, a gente crê que, passando essa turbulência toda, o Banco Santander reative, mas como é o público, infelizmente, alvo da Covid-19, o banco ficou um pouco mais receoso e retirou do ar a idade avançada, que a gente estava fazendo tão bem aí. Eu vou passar na lista de transmissão essa tabela de coeficiente para todos vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal, eu queria encerrar agradecendo vocês, agradecendo a presença de vocês. Vou disponibilizar o meu treinamento que eu faço para as equipes aí, né? Que eu acabo indo nas cidades, acabo indo no presencial
para vocês também aqui na internet, e aí eu vou disponibilizar ele em PDF. Quando eu dou o treinamento para a equipe, quando eu for dar para vocês, eu vou mostrar. Ele tem um folderzinho bem bacana, bem legal para a gente estar passando, mas eu vou disponibilizar eles em PDF para quem for participar do treinamento, e vocês vão acompanhando, vão ter eles no celular de vocês para vocês poderem usar em campo. Prometo ver uma data até o final da semana e posicionar vocês de uma data e de um horário para vocês poderem se programar, deixar bem reservadinho, porque é um treinamento que ele detém um tempo a mais nosso, tá? E eu queria falar para vocês não desanimarem, que eu tenho certeza que tudo isso daqui vai passar, que é passageiro, né? Para a gente se apegar a Deus, para a gente ter fé em Deus, para a gente usar as ferramentas que a gente tem hoje, que são as digitais, para fazer venda, contactar os nossos clientes antigos, usar essas possibilidades de vendas que a gente tem, que é da margem de aumento, os refinanciamentos que estão liberando dinheiro bacana para os clientes, aí tem um pouquinho da margenzinha que tinha lá de R$30, tem um pouquinho da margem do cartão que libera mais 1.300, tem um refinanciamento, de repente já dá um aparelho. Vamos rever esses clientes, vamos refazer essas visitas aí, de repente, de uma forma online. Nunca foi tão se falado, como eu disse, em saúde, bem-estar, prevenção, então eu tenho certeza que isso daqui vai vir a nosso favor, né? Nós temos produtos maravilhosos aí para estar colocando na casa das pessoas, para estar ajudando nesse momento na saúde das pessoas. Eu acredito demais na capacidade de cada um de vocês e eu tenho certeza que esse vai ser o melhor ano das nossas vidas, independente de Covid-19, Covid-20, enfim. Eu tenho certeza que a gente vai arrebentar de vender, eu não duvido disso. Então, vão para cima, vão com garra, com fé, gente. Usem todas as ferramentas que está disponível para vocês. Eu estou à disposição. Pode me chamar a hora que quiser, até às 2 da manhã, 2:02, eu já não atendo mais. Brincadeira, pode me chamar até às 2 da manhã. Quiserem que a gente reveja todos esses contratos, essas vendas que estavam para trás. Vamos ver se não dá para liberar o aparelho num refim, na margem, no cartão. Vamos ver que milagre que a gente não consegue fazer aí. Mandem para a gente, contem comigo, contem com a minha equipe, tá? Para o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, beleza? Gratidão, viu? Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter tanta gente participando, de tanta gente querer participar e acabou ficando de fora. Prometo que eu vou pegar a sala profissional pra gente, porque eu não esperava que fosse tanta gente, tá? Aí meu marido falou, contrata. Eu falei, acho que nem vai ser tanta gente assim. Nossa, bateu 100 pessoas muito rápido. Eu vou pegar a profissional, que cabe 300 pessoas, pra gente fazer esse treinamento de crédito consignado. E aí vocês podem convidar quem vocês quiserem, tá? Esse ano vai ser o ano da explosão de vendas. Acreditem em vocês, acreditem na empresa de vocês, acreditem no produto de vocês. Tamo junto, viu? Muito obrigado, gratidão, viu? Obrigada. Eu quero um pedaço, hein, Luizão? Tô vendo você só comer aí. Obrigada, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Boa tarde. Boas vendas, bons negócios. Tchau, tchau. Tudo bom para vocês. Tchau, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. Show de treinamento, hein? Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boas vendas aí.